Fala galera, beleza, beleza, beleza? Deixa eu ver aí como que tá a nossa live. Bom pessoal, tudo bem? Olha só, na nossa live de hoje, iremos ver a resolução da prova da EPICAR de 2017. É claro que a gente vai começar agora nessa prova, né? Deixa eu falar para vocês aqui diretamente. É claro que a gente vai começar agora essa prova, né? Então a gente não vai terminar hoje fazer 3, 4 questões, e aí a cada semana a gente vai fazendo 3, 4 questões, pensando em cada questão. Eu resolvi começar agora porque assim a gente consegue fazer bastante prova. Eu ia começar do ano 2000 até o ano 2017, porque eu deixaria para vocês 2018, 19 e 2020, 3 anos para vocês simularem, tá? No caso, eu prefiro começar de 2017 para trás. Então eu vou fazer 2017, 16, 15 e assim sucessivamente até quando der. Eu achei mais interessante, mais viável fazer dessa forma, beleza? Então vamos começar a resolver. Eu vou colocar a questão na tela para vocês e para mim também, que eu não tenho a questão aqui. Vamos lá. A primeira questão, galera, é a questão 17. Vamos procurar a questão 17. Aí, a questão 17, galera. Se liga aí, deixa eu desativar os comentários. Repara que eu tô... Vamos lá, vamos ler aqui, eu vou falando com vocês durante o processo. Uma agência de turismo fez um levantamento para apurar a faixa etária de um grupo de N pessoas que se interessam por determinada viagem. No registro das idades dessas pessoas, em anos, foram utilizados exatamente N números inteiros positivos, e entre esses números foi observado que 10 eram múltiplos de 8. Então, olha só. Teve N pessoas e N números inteiros. Então, esse é o número N. Desse registro, ele percebeu que 10 eram... Acho que era 10, deixa eu ver de novo. 10, 12, 8, deixa eu ver. 10 eram múltiplos de 8, 12 era de 4 e 8 era primo. Então, 10 múltiplo de 8, múltiplo de 8, 12 múltiplo de 4 e 8 primo. Aí, o que ele pede, galera? Olha só. Ele fala o seguinte: é correto afirmar que o número de divisores de N é igual a... Vamos resolver essa questãozinha. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Tirar a questão. Olha só, vamos resolver essa questãozinha aí. Então ele chegou, repare que eu tô com a camisa, a galera que tá dando desafio de manhã, tô com a camisa, eu nem consegui, eu tô tendo tempo de nada. Eu cheguei em casa agora, já ligando a live para vocês, então não tô tendo tempo de literalmente nada. Muito trabalho hoje. Mas vamos lá então pensar na questão. Ele falou o seguinte: desse total de número N, eu tenho 10 múltiplo de 8, 12 múltiplo de 4 e 8 primo. E ele pede o número de divisores do número N. Então eu tenho que encontrar qual é o número N. Só que eu tenho que perceber o seguinte, galera. Perceba comigo. Existe, olha só, vamos fazer aqui jogo de interseções, né? Vamos fazer jogo de interseções aqui. Olha só. Você confere comigo, você consegue concordar comigo, que todo número que é múltiplo de 8, todo número que é múltiplo de 8, é também múltiplo de 4? Você consegue concordar isso comigo? Todo número múltiplo de 8 é também múltiplo de 4. Então eu tenho aqui múltiplo de 8, múltiplo de 8, múltiplo de 8. São quantos números? 10 números. Todo número de 8 é também múltiplo de 4. Mas todo número de 4 é múltiplo de 8? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então se eu vim aqui, olha, por exemplo, quantos múltiplos de 4 eu tenho? 12. Só que quantos múltiplos de 8 eu tenho? 10. Mas todo número de múltiplo de 8 é múltiplo de 4. Então eu tenho aqui, galera, no múltiplo de 4, dois números nessa parte sozinha.
Porque olha só, múltiplo de 4 vai ser o quê? 12, que é o múltiplo somente de 4, e o múltiplo de 8. Conseguiram entender essa ideia? O múltiplo de 8 é 10, mas o múltiplo de 4 é 12. Só que existe essa parte aqui, galera, vermelhinha, que é a interseção, que são os valores que é múltiplo de 8 e múltiplo de 4. Já que, pensa bem, todo múltiplo de 8 é múltiplo de 4, já que o 8 é múltiplo de 4. Entendeu esse raciocínio? Só que existe algum número primo, galera? Existe algum número primo que é múltiplo de 4 ou de 8? Não. Então o número primo, galera, vai estar aqui, ó, isoladamente. Esses aqui são os primos. E quantos primos tem? 8. Ou seja, qual é o total de números n? Eu tenho 8 primos, tenho aqui 8 números que é múltiplo de 4 e de 8, mais 2 que é apenas de 4. Então eu tenho 8 mais 10 com 2, 12. Eu tenho 20 números, que esse é o valor de n. E ele pede o número de divisores do n. Olha, primeira forma para você resolver isso. Primeira maneira. A primeira maneira é você encontrar os divisores, né? Qual que são os divisores de 20? 1. Vamos começar com 2 aqui, ó. 2, 4, 5, 10, 20, 2, 4, 5 e o próprio 1, né? Ou seja, tá aí os divisores de 20. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 divisores, que é a resposta da questão. Uma segunda maneira de resolver, uma segunda maneira é você pegar o 20, galera, e fatorar. Tu vai pegar o 20 aqui e vai fatorar ele. Então, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Show? E eu tenho aqui, então, eu vou pegar o produto da fatoração. 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. E aí já um bizu para você. O número de divisores de um número, ele vai ser, para você encontrar, é simplesmente, eu posso provar isso aqui, só que você usa combinação para provar isso. Tá? Você vai simplesmente somar um a cada expoente. Então, 2 mais 1 é o expoente do 2, que multiplica 5, 1 mais 1, né? Que é o expoente do 5. E multiplicá-los. 2 mais 1 é 3, vezes 2, isso vai me dar 6. Tá aí o número 6, tá? Então aqui é pela maneira normal de se fazer e aqui é o macete, tá? Provando aqui por combinação, que são as combinações do número 2, 2 e 5. Legal, legal, legal? Comenta pra mim aí se vocês entenderam essa questão. Comente pra mim aí. Entenderam essa questão? Alguma dúvida? Comente aí pra nós. Show de bola? Show de bola, galera. Vamos para a próxima questão, então. A próxima questão, galera, é o seguinte. Considere A igual a 11 a 50, B igual a 4 a 100, C igual a 2 a 150. Então vamos colocar essa questão aqui no quadro. Ele fala o seguinte, galera. Questão número 18, tá? Da prova da EPICAR de 2017. Modelo A, galera. Modelo A da prova. Considere o A é igual a 11 a 50. O B é igual a 4 a 100. E o C é igual a 2 a 150. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. A é igual a 11 a 50. O B é 4 a 100 e o C é 2 a 150. Ele quer a relação entre A, B... Voltei. Tinha saído sem querer. Vamos lá. Galera, como que resolve essa questão? Primeiro ponto aqui, você tem que entender o seguinte. Eu tenho duas maneiras de encontrar um problema relacionado como esse. A primeira maneira vai ser quando as bases são iguais. Então, quando eu tenho bases iguais, por exemplo aqui, olha, 2 elevado a 100 ou 2 a 50, qual que é maior? Quando as bases é igual, você consegue ver simplesmente como esse número aqui é maior que 1,
Quanto maior é o expoente, maior é o número. Então eu já sei que 2 a 100 é maior que 2 a 50. Fica fácil de você encontrar. Agora, meio elevado a 100 ou meio elevado a 50? Qual é maior? Poxa, se a minha base está entre 0 e 1, ou seja, é maior que 0 e menor que 1, quanto maior o expoente, menor é o número. Porque quanto maior é o expoente, se a base for entre 0 e 1, maior está crescendo mais o denominador, perceba. Então, quanto maior o denominador, menor esse número. Você está dividindo mais a fração. Ou seja, nesse meu caso, eu já sei que meio elevado a 100 é menor que meio elevado a 50. Tudo bem, galera? Isso tudo para falar que é muito simples de resolver quando as bases são iguais. Né? O problema aqui é que as bases não são iguais e não tem como eu colocar eles na mesma base. Não tem como. Então eu percebo, primeiro ponto, as bases podem ser diferentes, galera. Eu quero abrir a mente de vocês. Por exemplo, poderia ter isso aqui, olha. 4 a 10 ou 2, ou melhor, ou 8 a 5. Olha só, galera, aqui as bases são diferentes. No entanto, você consegue transformar essas bases para uma base comum. Aqui vai ficar 2 ao quadrado elevado a 10. E aqui vai ficar, ou melhor, 2 ao cubo, né? 2 ao cubo elevado a 5. Dando aqui 2 elevado a 20 ou 2 elevado a 15, né? 3 é 5. Aqui você igualou as bases. E aí você pode falar agora que 2 a 20 é maior que 2 a 15. Sendo assim, 4 a 10 é maior que 8 a 5. Ou seja, quando as bases são diferentes, no entanto, você ainda consegue colocar essas bases num termo comum, é tranquilo, né? É tranquilo. O problema é quando você depara aqui que não tem como colocar as bases num termo comum. Porque por mais que você consiga colocar esse 4 na base 2, esse 11 não tem como ir na base 2, só se você fizer mágica, né? Então o que você tem que pensar? Você tem que pensar numa outra possibilidade. Igualar os expoentes. Tá? Então, se eu não consigo igualar as bases, eu igualo os expoentes. E como que eu vou igualar esses expoentes? Bom, eu tenho que A é igual a 11 a 50. Eu vou manter o 50 porque ele é o meu menor expoente. Só que perceba comigo, o 4 a 100 eu posso escrever como 4 ao quadrado elevado a 50. Posso ou não posso? Repare, 2 vezes 50, 4 a 100. Só que o que é 4 ao quadrado, galera? 4 ao quadrado é 16, e isso elevado a 50. Então eu coloquei no mesmo expoente. Aqui é o mesmo esquema, galera. Olha só, 2 a 150, eu posso escrever 2 ao cubo elevado a 50, né? Porque 3 vezes 50 é 150. O que é 2 ao cubo? 8, e aí elevado a 50. Então eu já descobri que o C é 8 a 50, o B é 16 a 50 e o A é 11 a 50. Então, olha só, atenção, se você não consegue igualar as bases, você vai igualar os expoentes. Aí, galera, é um raciocínio óbvio. Quanto maior, se os expoentes são iguais, quanto maior a base, maior é o número. Então, pensa bem comigo, raciocina comigo, o 16 elevado a 50, ele é consequentemente maior que o 11 a 50, que é consequentemente maior que o 8 a 50. Resumindo, quem que é o 16 a 50? O B. Então, B é maior que o A, que é maior que o C. Eu poderia escrever tanto assim, nessa ordem, tá vendo? B é maior que A, maior que o C. Ou nessa ordem, olha só, C é menor que A, que é menor que B. Tá vendo? As duas coisas, as duas maneiras, significam o mesmo resultado. Olha, aqui eu tô falando que eu tenho que deixar isso alarmado, que pode vir na prova e a galera boiar. Olha aqui, B é maior que A, que é maior que C. Aqui, C é menor que A, que é menor que B. Ou B é maior que A, que é maior que C. A mesma coisa, tá bom? Entenderam essa questão? Comenta pra mim aí, já vai preparando pra você comentar rapidinho. Manda um ok se você entendeu. Entendeu o raciocínio, galera? Quando
não consegue colocar as bases iguais, você mexe com os expoentes. Grande Thiago Crepe tá na live. Entenderam? 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 Show de bola, galera. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos para mais uma questão? Mais uma questão na tela. Vou colocar aqui para vocês. Questão número 19, galerinha. Questão número 19. Tô ferrado para desenhar, né? É uma circunferência com duas tangentes. Vai lendo a questão, galera. Deixa eu desativar os comentários. Vai lendo as questões enquanto eu trabalho aqui com o desenho, tá? Deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Bora. Lê a questão comigo, galera. Lê a questão comigo. Na figura, tem que colocar os pontos, né? É A, B, C, E e F. Deixa eu ver se eu consigo lembrar isso tudo, que minha cabeça não tá muito boa hoje, não. É A, B... Não, viajei, né, velho? Nossa Senhora. Aqui, ó. A, B, C, E e F. E o ponto O. Vamos ver se está certo. Olha só, galera. Na figura, tá certinho, tem um ponto dele também. Depois eu coloco. Na figura, E e F são, respectivamente, pontos de tangência das retas R e S com a circunferência de centro O e R e raio R. Dê o ponto de tangência de BC com a mesma circunferência, a E igual a 20 centímetros. O perímetro do triângulo ABC, rachurado em centímetros, é... Ok. Vou tirar a questãozinha, deixa eu ver se fica ruim. Galera, olha só, essa questão, ela é muito bisurada, velho. Porque muita gente olhou para essa prova, eu fiz essa prova, tá, galera? Foi um dos anos que eu fiz. Muita gente olhou para essa questão e falou, caraca, meu, tô fudido. Eu não consigo resolver essa questão. Ele quer área rachurada? Não, cara. Ele não quer nada de área rachurada. Ele quer simplesmente o perímetro, do triângulo rachurado. É simples, não tem nada a ver com a área rachurada. Como é que você calcula? Ele falou que a distância de uma tangente, deixa eu só ver o tamanho, é 20? É 20, né? Vou colocar como 20, tá, galera? É 20. Ele falou que a distância é 20. Repara, galera, que se parte do mesmo ponto, duas tangentes que partem do mesmo ponto, elas são iguais. Primeiro teoremazinho você tem que saber. Show de bola. Se eu coloco que... Galera, atenção. Se eu coloco que BA, que esse pedacinho aqui, eu tenho dois pedacinhos, olha só. Eu tenho EA sendo igual a 20. Se eu chamar EB de X, quanto vale BA? Confere que vai ser tudo menos o X? Então, BA vale 20 menos o X. Show de bola. Se eu chamar FC de Y, quanto vale o meu CA? 20 menos Y. Acabou. É só você somar. Ele quer o perímetro. O perímetro é a soma dos lados, né? Por que é só somar, galera? Porque repara comigo. Este ponto aqui passa duas tangentes.
Duas tangentes que saem do mesmo ponto são iguais. Então, se aqui é y, galera, são iguais. Então, se aqui é y, galera, aqui, ó, esse pedacinho aqui também vale y. E se aqui é x, galera, se aqui é x, esse pedacinho também vale x. Por quê? Porque, olha só, sai do mesmo ponto, duas tangentes. E o teorema é, se duas tangentes saem do mesmo ponto, elas são iguais. Então, aqui é x e aqui também é x. Agora vamos fazer o perímetro do triângulo. 2P do triângulo é igual a esse lado, o lado CA, que é 20 menos y, mais o lado CB, que é y mais x, mais o lado BA, que é 20 menos x. E aí você consegue reparar que você pode cortar mais y com menos y, mais x com menos x, dando aqui 2P do triângulo, que é isso aqui significa perímetro, 40. E aí vem um teoremazinho, galera. Sempre quando tem esse tipo de figura, sempre quando aparece esse tipo de figura, o perímetro, o 2P, vai ser igual à soma, cuidado que a figura pode mudar, a soma das tangentes. Simplesmente isso. Então, o perímetro desse triângulo é simplesmente você pegar AE mais AF, a soma das tangentes. Beleza, beleza, beleza? Comenta pra mim se vocês entenderam esse tipo de questão. Muito tranquila. Repara, galera, que a prova eu não consegui, para vocês entenderem, que eu não tive tempo de fazer essa prova da EPICAR ainda. Eu tô fazendo de primeira. Essas questões são a primeira vez que eu vejo elas. Tá? É óbvio que eu já fiz umas 1000 vezes quando eu era jovem, quando eu estava estudando para EPICAR. Mas para vocês entenderem que a prova da EPICAR em si é muito fácil, cara. É isso, é só questãozinha boba. Até agora a gente não viu nenhuma questão difícil. Tá? Então, para de perder, ó, perca o medo da prova, porque a prova em si era bem tranquila, né? Ela é bem tranquila. EPICAR 2017. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Vamos para mais uma questão? Deixa acontecer. Eu tô aqui num... Deixa eu ver a questão. Essa questão era qual? Essa era 18, né? Não, essa era 19. Deixa eu achar uma aqui boa. Vamos lá, tô seguindo em ordem, tá, galera? Questão 20 agora na tela. Leia aí pra mim, enquanto eu apago o quadro aqui. Questão 20, galera. João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou duas propostas, o plano A e o plano B. O plano A, no qual é cobrado o valor fixo de R$50, mais R$ 1,60 por quilômetro. Então a gente tem dois planos, galera, para pegar um carro. O plano A é o seguinte, o valor que ele vai pagar, e é aí que você tem que aprender a montar a função. Olha só, vou colocar aqui, ó. O valor que ele vai pagar, o V de X, vou colocar V de X1, ou melhor, V de X, né? O valor que ele vai pagar vai ser igual a um valor fixo de R$50 mais R$ 1,60 por quilômetro que ele andar. E eu vou explicar a vocês quando eu acabar de fazer essas duas funçõezinhas. E o plano B é 64 mais 1,20 por quilômetro. Eu tenho aqui o plano B, que é o valor que ele vai pagar, é 64 mais 1,20 por quilômetro. Vamos terminar de ler a questão e aí eu explico a ideia. João observou que para um certo deslocamento totalizado de K quilômetros, era indiferente pelo plano A ou pelo plano B. Ou seja, qualquer plano que ele pegasse ia dar o mesmo valor. Esse valor K de quilômetros é qual? Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos lá?
Repara comigo aqui, galera. Repare comigo aqui, por favor. O seguinte. Vamos entender como é que eu montei essa funçãozinha aqui. O plano A, galera, eu coloquei aqui, olha. Vx é igual a 50 mais 1,6x. Por que eu coloquei V de x? O que esse x representa, galera? Isso, na verdade, perdão, eu vou trocar para vocês entenderem melhor. É o V de k. Aqui é o V de k, tá? Não faz diferença, tá? X ou k. Por que V de k, galera? Porque o valor total que ele vai pagar depende do número de quilômetros que ele andar. Então, olha só, o valor proporcional ao quilômetro k é igual a 50 mais 1,6k. Não tem nada a ver com o exercício, com a resolução do exercício, mas só para vocês entenderem. Se ele andasse 1 km, você leria assim, o valor de 1 km é igual a 50 mais 1,6 vezes 1 km. Então, o valor de 1 km, vou colocar aqui 1 km, é igual a R$ 61,6 reais. Ou seja, vocês entenderam que esse 1 aqui, que seria o K aqui dentro, é o quilômetro que ele está andando? Então, o valor de cada quilômetro é proporcional a essa formulazinha aqui. E o que ele fala na questão, né? Ele fala que um determinado K quilômetros, se ele pegasse o plano A ou o plano B, não faria diferença. Por que faz diferença? Repara. Vamos fazer o valor de 1 km para o plano B, tá? Para o plano B. O valor de 1 km é 64 mais 1,2 vezes 1. Então, o valor de 1 km é 65,2. Repara, galera, repara comigo aqui. Se ele andar 1 km, isso é importante. Muita gente faz isso no Uber, por exemplo, Uber ou táxi. Olha só, muita gente, isso aqui é muito importante você entender, que se ele anda apenas 1 km, então, por exemplo, se ele vai pegar esse carro para ir na casa dele e voltar, né? Não teria por que se alugar um carro para isso, mas pressupondo que o cara é doido, tipo o Luciano, o que você poderia entender? Que se você pegasse esse carro para andar 1 km, seria mais interessante para você utilizar o plano A, porque o plano A você pagaria menos. Mas vai chegar um certo momento que o plano A vai parar de ser vantagem e o plano B vai começar a ser vantajoso. Entende? Só que para passar do fato do plano B ser mais vantagem para ele ser desvantagem, tem um momento também que não vai fazer diferença, que as funções vão se igualarem. Eu não vou desenhar graficamente aqui, mas seria como se fosse um encontro de reta, tá, galera? E aí tem um ponto de contato. Mas o que você tem que entender é o seguinte, o bizu da questão é o seguinte, sempre quando eles falarem qualquer questão que vai chegar um momento que os planos vão se igualar, os valores vão se igualar, os quilômetros vão se igualar, a quantidade de água vai se igualar, ou seja, qualquer coisa, qualquer variável que ele fala que vai se igualar, basta você igualar as funções. Então pensa bem, se um determinado quilômetro K1, por exemplo, determinado quilômetro K1, os valores não vão se importar, porque são iguais, ou pegar o plano A ou o plano B é a mesma coisa, quer dizer que o valor de K1 do plano A é igual ao valor de K1, por exemplo, de K no plano B. Então você pega a função, né? Ó, a função de A, 50 mais 1,6K, é igual à função de B, 64 mais 1,2K. É simples, galera. Só igualar a função você vai encontrar o valor de K, que isso ocorre. Simples e simples e simples. Vou passar aqui, galera, o 50 para cá, subtraindo, e 1,2 para cá, subtraindo. Eu vou ter aqui, olha, 1,6K menos 1,2 ele passa negativo, 1,2K, sendo igual a 64 menos 50 que passou negativo. Eu tenho aqui 0,4K sendo igual a 14. Então eu tenho K, galera, sendo igual a 14 dividido por 0,4. Passei o 0,4 dividindo. É interessante você saber fazer uma divisão como essa. Existem duas maneiras de você dividir. A primeira maneira é você, por exemplo, multiplicar por 10 em cima e embaixo, porque ficaria assim, repara, o K seria igual, se eu multiplicar por 10 em cima, vai dar 140. Se eu multiplicar por 10 embaixo, 0,4 vira 4, né? Lembra que tudo que eu faço em cima eu faço embaixo. Aí eu simplifico duas vezes, 70, 35. Acho o K 35. Uma segunda maneira, galera, lembra que eu estou só ensinando a fazer conta, tá?
Uma segunda maneira de resolver é você passar isso aqui para fração. Então teria aqui k, por exemplo, sendo igual a 14 sobre 1 dividido por 4 sobre 10. E aí, divisão de fração, você repete a primeira, 14 sobre 1, e multiplica pela segunda invertida. Isso me daria o mesmo esquema, né? 140 sobre 4, que vai dar 35. Então a resposta, galera, a quilometragem exata para que esses valores, ou melhor, para que seja mesma coisa, para que não tenha diferença em relação a pegar o plano A ou o plano B, é 35 km. Tanto é que se você pegar aqui e colocar 35 aqui, vai dar o quê? Vai dar um valor exatamente igual a se você colocar os 35 aqui, tá? Você pode fazer a conta aí para você perceber. Eu não vou fazer não porque vai dar trabalho. Olha só, então é esse raciocínio. Repara que a prova da EPICAR é muito simples, de certa forma. Mas você tem que ter o raciocínio da questão. Você tem que ter a visão, o entendimento. Vou ligar os comentários. Comente aí se você entendeu a resolução dessa questão. Lembrando que já resolvemos 4 questões da prova da EPICAR. E assim a gente vai continuando até resolver todas as questões da prova da EPICAR. Então se você está focado, assistir todas as lives, você vai pegar todos os bizus, todas as mães, todos os macetes. Entendeu essa questão? Show de bola, galera. Então olha só, se liga, se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga. Vou fechar aqui por hoje, porque eu só separei essas questões. Eu ia fazer no papel, ia demorar um pouquinho mais, só que eu resolvi fazer no quadro. Eu irei fazer para os 14 garotos ou garotas que estão aqui na nossa live, eu irei fazer agora, meio-dia, uma live, que é a continuação do nosso desafio dos 7 dias, tá? Então, meio-dia eu tenho uma live, eu tenho que me arrumar ainda que, porra, eu tô cansadão. Mas foi muito legal estar com vocês mais uma semana. Mantém firme. Eu lembro que semana passada tinha apenas 7 pessoas aqui na live. Hoje temos mais de 18. Então isso é muito legal, porque a galera está começando a reanimar. Mas o mais produtivo, aquele que está vencendo todas as barreiras, é aquele que está animado desde sempre. Então, mantém firme que vai ser sucesso. Refaça as questões da prova de 2017. Semana que vem a gente faz mais um pouquinho, eu trago mais umas questões, vou trazer umas 8 ou 9 e a gente vai caminhando, né? Aí em 2 semanas a gente termina a prova de 2017 e começa a prova de 2016. Beleza? Forte abraço, foi um prazer estar com vocês. Tchau, 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 tchau.